Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando aqui uma nova série de estudos. Então quem já tem a sua lição em mãos, meus pequeninos irmãos, servindo ao necessitado. Ou seja, nós vamos iniciar hoje a primeira lição. Deus criou reticências. Então, como o Ricardo fala, estamos em casa, porque aqui no canal Entre Linhas nós gostamos muito de estudar o Velho Testamento e rebuscar lá no Velho Testamento as palavras hebraicas e os significados de cada termo que é apresentado lá. Então, na linha da lição aqui, nós vamos começar estudando o título da lição. Deus, a palavra Deus, Elohim, que está lá no Gênesis, no singular ou plural, nós vamos estudar isso analisando a pictografia e também vamos analisar criou, que é bará, né, no singular. Como que funciona essa combinação dessas palavras? Vamos meditar um pouco sobre o verso para memorizar e vamos trazer aqui, né, opiniões não nossas aqui, mas de teólogos como John Wesley e Adam Clarke, ok? Nós vamos ter também a participação aqui dos nossos amigos Adriano Cecílio e Tiago Moraes, do canal Intelectos Apologética. Só a nossa introdução aqui basicamente é um vídeo de YouTube, né, pessoal? Então fiquem, tem muita coisa na lição. Vou colocar agora na introdução para vocês se preparando aí para os dias que você for assistir esse vídeo, né? E o Adriano tem um canal dele também. Sim, eles têm um próprio, o Adriano tem um canal próprio. Nós vamos colocar depois no vídeo. Para iniciar também a nossa lição, nós vamos pedir que o Alexandre, ele não está conosco aqui, mas ele vai deixar a gravação aqui sobre o autor da lição desse trimestre, né? O Jonathan Duff, tá? Bom, na lição de domingo nós vamos trabalhar sobre o princípio. No princípio era o verbo, ou seja, um vislumbre da criação. Nós vamos ver todos os verbos que foram utilizados lá na criação, disse, viu, chamou, e vamos ver eles em hebraico e a pictografia de cada verbo, pessoal, só para a gente ver como que funciona isso. O mundo pleno. Quando que o mundo se tornou pleno? Na quinta, na sexta ou será que foi no sábado? Vamos trazer aqui novamente o significado dessas afirmações. Mordomo na terra, na terça-feira. Mordomo em hebraico, o que significa? Como que funciona? Qual a pictografia dessa palavra? Né? Ruven Mesek ou Meshek. Né? E vamos ver o mordomo na terra, qual foi o primeiro arquétipo de mordomo, que é lá em Eliseu, quando foi... Eliezer. E quarta-feira, o mundo arruinado. Vamos ver aqui a pictografia das palavras, né? Yetzerará e Yetzerhatov, ou seja, a palavra Tov, o que significa, né? Como que funciona a formação desse termo. E vocês vão ver que já no hebraico tem um peso significativo muito forte. E por último, na quinta-feira, a rede familiar da humanidade, nós vamos falar sobre o Korbanot, o significado desse termo, e o Korbanot de Caim, Korbanot de Abel, e vamos também ver as 5 espécies de Korbanot, ok? Por último, a pictografia de Caim e de Abel. Espero que vocês gostem dessas entrelinhas, espero que vocês assistam aí. Nós nem sabemos quantas horas vai dar esse vídeo, provavelmente 1 hora e meia, 2 horas, né? Mas espero que vocês curtam a cada minuto desse vídeo e aprendam muito como nós temos aprendido aqui, ok? Então, para dar início, vamos chamar a vinheta. Bom, pessoal, então vamos dar início a esse profundo estudo das entrelinhas dessa lição dessa semana. Lembrando sempre, né, que você deve sempre se inscrever, acionar seu sininho, gostar, registrar seu like e também comentar aí no canal e compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas se aprofundem no estudo da lição da Escola Sabatina e conheçam a Palavra de Deus. Vamos iniciar agora, né, conhecendo um pouco mais sobre o Jonathan Duff, que é o autor da lição desse trimestre. Então, é com você, Alexandre. Olá, pessoal. Vocês já me conhecem, eu sou Alexandre, eu acredito que os meninos já me representaram. Por questão de agenda eu não consegui estar junto com eles na nossa gravação dessa semana, mas estou aqui em casa, agora são 9 horas de uma manhã de quarta-feira que eu acabei ficando em casa, então eu vou aproveitar para fazer as minhas contribuições sobre a lição, alguns apontamentos, vamos falar um pouquinho sobre o nome do autor da lição, quem ele é, de onde ele vem, sobre a temática geral. E vou passar por alguns dias da lição da semana, tentando ver os aspectos mais centrais. Então, sobre o nome do autor, o nome do autor da lição é Jonathan Duff. Ele foi diretor para a saúde no Pacífico Sul da Austrália, se envolveu na ADRA Austrália a partir do ano de 2008. E, se eu não me engano, a partir de 2012 ele passou a ser o presidente da ADRA Internacional. Alguém preocupado com questões sociais, alguém preocupado com a ação
assistencial e social da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a lição, pelo que a gente pode ver nesse primeiro dia e na apresentação, a lição desse trimestre vai trabalhar muito em torno dessas questões. As questões sociais, o papel da igreja no mundo, o papel da igreja no mundo enquanto pregação de evangelho, mas o papel da igreja no mundo enquanto as mãos de Cristo que curam também. As questões centrais que ele aponta então já na introdução, naquelas primeiras falas, vão passar pela ideia de que nós vivemos, nós participamos e nós levamos o reino de Deus conosco aonde nós estivermos nessa terra. O reino de Deus é um aspecto central, essa teologia do reino, essa ideia de que aonde eu estou, o reino de Deus está ali. Eu, enquanto partícipe do reino de Deus, eu tenho um papel que é o de ser embaixador, o de levar a mensagem do reino aonde eu estiver. Nesse processo, eu levo o reino, mas eu levo com o reino a graça de Cristo. Então, eu sou um ministro de Cristo no sentido de levar a salvação, a esperança da redenção em Cristo Jesus, o perdão de pecados, mas eu também sou ministro de Cristo na medida em que eu levo a cura, na medida em que eu me compadeço do que sofre, do pobre, do humilhado, do oprimido. Nosso ministério, portanto, na visão geral da lição, de Jonathan Duff, e eu concordo com ele nisso, ele é um ministério dúplice. Opa, deixa eu levantar a mão aqui para dar de ver. Dúplice. Primeiro, eu estou com uma luta com o enquadramento da câmera aqui. Acho que assim tá bom. Primeiro, ele é o de aliviar o sofrimento imediato. Então a pessoa está sofrendo, a pessoa passa fome, a pessoa passa por lutas, a pessoa passa por uma situação de desemprego, a pessoa passa por enfermidade, a pessoa estrangeira sofre discriminação étnico-racial, de gênero, enfim. E a minha primeira missão é de levar cura, levar consolo, levar apoio para sofrimentos imediatos. E a segunda questão, e é a que dá sentido para a primeira, é a ideia de que nós promovemos a esperança da salvação em Cristo Jesus. Então não adianta eu levar essa esperança de uma forma falsa, sem estar preocupado com o sofrimento, mas não adianta também eu tentar aliviar o sofrimento numa vida que é transitória, que é passageira e que não será de todo superado nessa terra e nessa época. Não adianta eu tentar só aliviar esse sofrimento, só fazer a obra de caridade, não tendo em vista a missão de Cristo. E agora a gente vai para a lição 1. A lição 1 tem por título Deus criou. E na lição de sábado já tem um texto ali muito interessante, no verso para memorizar, que diz que o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. E a lição de sábado vai estar ligada, conectada a essa ideia de criação, queda, redenção e qual é o nosso papel na redenção. Então Deus criou o mundo perfeito, Deus criou o mundo de forma relacional, Deus se envolveu com o mundo. Esse mundo caiu e pela queda do mundo nós lemos aqui a queda do homem. O homem caiu, o homem pecou, o homem se afastou de Deus. Cristo, ele veio ao mundo para resgatar, existe um ministério de reconciliação entre o homem e Deus, mas agora tem um terceiro aspecto aí, que é o papel do homem nessa reconciliação. Aqui o papel do homem é o de representar Cristo aos outros e de restaurar no homem a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Lição de domingo, ela está com base em Gênesis 1 e tem dois aspectos que eu destacaria como centrais nessa lição, que são, primeiro, façamos o homem à nossa imagem, e o segundo, tenha ele domínio. Se a gente for pegar nas citações a partir do livro de Gênesis 1, capítulo 1. Primeiro aspecto, façamos o homem à nossa imagem. A ideia de que o processo de criação do homem é um processo relacional. O homem foi feito por um Deus que é um Deus plural, é a Trindade. O homem, ele foi colocado no mundo em relação a outras coisas, ele foi colocado no mundo em relação a outros seres criados, as espécies vegetais, as espécies animais, mas ele foi colocado no mundo em relação com seres que lhe são iguais. Falhei uma companheira adjutora que lhe seja idônea, né? Homem e mulher, então é uma relação de domínio
com a natureza. É uma relação de cumplicidade, de parceria com alguém que lhe é igual, e é uma relação de obediência, adoração e veneração àquele que lhe é superior, àquele que é Deus. O homem, em alguns aspectos, ele vai ser um tipo de Deus para o mundo, quando fala tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais selváticos, sobre os animais domésticos. Esse ter domínio, ele caracteriza, por um lado, um aspecto de soberania humana, então o homem ele se torna um tipo de Deus para com a criatura, e agora passa muito pela ideia de concepção que nós temos de Deus. Porque se a gente chegar e se aproximar desse texto com uma concepção de um Deus, que é um Deus violento, um Deus agressivo, um Deus que muito mais é construído em função da nossa imagem de Deus e da nossa imagem dos outros homens e de nós mesmos do que da imagem de Deus de fato, a gente vai pensar que tenha o homem em domínio como uma situação de exploração, de opressão, de dominação violenta, de abuso do homem sobre o mundo, sobre a natureza, sobre os seres criados. Agora, se a gente se aproxima de uma concepção de Deus que não parte de uma concepção antropocêntrica, ou seja, eu não monto Deus em minha função ou em função da minha imagem, e eu entendo Deus como um Deus zeloso, um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que dirige, um Deus que orienta, e eu tenho uma relação com Deus e uma imagem de Deus que é fundamentada no amor, esse domínio que o homem exerce sobre a natureza, ele toma um sentido absolutamente diferente. Ele passa a ser entendido enquanto um homem que ama a natureza, que ama o mundo e que zela e que protege por ela. E aí nós entramos na lição de segunda-feira. O título dela é Viu Deus que era bom. E a ideia básica dessa lição, é uma lição muito simples essa, é de que Deus percebe a perfeição da natureza, dos seres criados, e ele reafirma isso constantemente. Então, o homem foi colocado num lugar bom, o homem foi colocado num jardim bom, num jardim belo, e para um propósito belo. Lição de terça-feira, muito interessante, a passagem de Gênesis 2:19, em que uma das primeiras ações de domínio do ser humano é nomear, é dar o nome. E isso é muito interessante, porque junto com a ideia de dar nome, vem a ideia de ter autoridade sobre. O Ricardo várias vezes já falou, né, que o Shem, o nome, ele vem envolvido com um aspecto de caráter. Então, dar nome é, em alguma medida, emitir um juízo sobre, emitir um julgamento sobre, e quem faz isso tem autoridade sobre. Então, na medida em que o homem passa a nomear os seres criados, ele está exercendo o domínio que Deus tinha lhe dado, ele está exercendo a autoridade, ele está cumprindo com a responsabilidade, com o papel dele de mordomo. É um aspecto muito interessante. Quando a gente avança daí para Gênesis 2:15 ainda, que o homem foi colocado no meio do jardim para o lavrar e o guardar. Esse lavrar e o guardar é muito mais ligado a uma ideia de mordomia do que aquela primeira compreensão de domínio, que a gente tinha uma concepção antropocêntrica baseada num domínio violento, num domínio de abuso. E esse texto de Gênesis 2:15 vai dar uma compreensão melhor da parte anterior, quando fala tenha o homem domínio, se não me engano, Gênesis 1:18. Então, o homem ele está na terra para cumprir um papel e uma função de serviço. E agora, eu gostaria de desenvolver aqui na lição de terça-feira a diferença entre a mordomia e o uso indiscriminado das coisas. Eu tenho lido bastante sobre crise econômica e sobre crise ambiental, e uma temática recorrente que tem preocupado muito os analistas é a da incapacidade de nós mantermos um sistema econômico que exige estar em constante expansão numa terra que tem recursos naturais e humanos limitados. O que isso significa? Toda a nossa sociedade hoje está baseada no consumismo e numa produção constante e intensa de mercadoria rapidamente descartável. O lucro das indústrias, o dinheiro que paga os salários, as ações na bolsa de valores, tudo isso depende de uma quantidade alucinada, e eu diria patológica, doentia, insana, em termos individuais, subjetivos e em termos coletivos também de consumo. Para a nossa sociedade atual continuar funcionando, é preciso que o mundo continue comprando copos descartáveis, fraldas descartáveis, carros descartáveis, roupas descartáveis. É preciso que essa mercadoria seja comprada
consumida, destruída muito rapidamente para que o capital investido nas indústrias consiga se realizar novamente. O resultado prático disso é que nós estamos poluindo o mundo, nós estamos esgotando nossos minerais, nós estamos esgotando nossas florestas, nós estamos matando nossos animais, nós estamos escravizando nossos irmãos. A realidade é de que nós não temos sido mordomos eficientes do planeta Terra e nós temos agido de uma forma de domínio que é exploratório, que é predador e que é destrutivo. Se nós não revermos, e eu acredito que enquanto sociedade, coletivamente, nós não vamos conseguir rever isso, individualmente sim, mas em termos coletivos não, até pela própria perspectiva escatológica de apocalipse, de um mundo que caminha para a sua destruição. Mas se nós não revermos os padrões de consumo, de existência e de produção, a vida na Terra ela se tornará insustentável nos próximos anos. Isso é perceptível e leva a nossa existência humana a uma condição dramática e também leva à urgência da mensagem que nós temos que pregar para esse planeta Terra, porque nós sabemos que o tempo se aproxima, se abrevia. O consumismo ele tem nos jogado e jogado o capitalismo, o modelo econômico mundial atual, que é baseado no consumismo, portanto, numa inviabilidade ecológica, numa inviabilidade humana e eu diria também numa inviabilidade religiosa. Por quê? Cristo nos colocou na Terra para sermos mordomos. Cristo, Deus, nos colocou na Terra para termos uma relação produtiva, uma relação amorosa, uma relação útil e duradoura com os animais, com as plantas, com o ambiente em que a gente vive. No momento em que eu transformo o mundo em que eu vivo num mundo descartável, num mundo destruível, eu me relaciono não com as coisas de uma forma perene e não com o mundo de uma forma perpétua, mas com uma ideia de que tudo isso será imediatamente descartado e aonde que está o aspecto terrível disso? Eu transfiro isso para a minha relação com Deus também. Deus cada vez mais ele tem sido apresentado como alguém que vai me dar condição de consumir, como alguém que vai me dar riqueza, como alguém que está a serviço dos meus desejos, dos meus caprichos, e a religião e o próprio Deus têm se tornado cada vez mais uma mercadoria descartável, porque eu pago para ter uma experiência com Deus, eu vou lá assistir o sermão daquele pregador famoso e eu consumo a religião, eu consumo a espiritualidade, eu consumo o vídeo no YouTube, eu consumo todas essas coisas que são, em muitos momentos, falsamente espirituais, de forma a não ter uma experiência real com Deus, a não ter uma experiência genuína e constante com Deus, a não estabelecer um relacionamento com o meu próximo que me ligue a Deus, mas eu consumo religião, consumo espiritualidade, consumo show, consumo sermão, consumo até às vezes uma experiência carismática, mas eu não estou vivendo o relacionamento. É muito problemático porque isso é uma percepção que eu tenho tido recentemente a partir do cristianismo. A gente tem visto que a lógica do consumismo, a lógica do nosso modelo produtivo atual, ela tem transformado a nossa lógica religiosa, a nossa lógica e o nosso modo de viver a espiritualidade. Então, a mensagem que eu deixo aqui de terça-feira é da nossa responsabilidade para com o mundo, da nossa responsabilidade com o meio ambiente, da nossa responsabilidade com nossas formas de consumo, em especial do modo como a nossa forma de viver e a nossa forma de experimentar a realidade, que está sendo centrada no consumo e nas coisas, e não nas pessoas e nas relações, tem afetado a nossa espiritualidade e o nosso relacionamento com Deus também. Esse é um aspecto central. Eu acredito que dá na lição de terça-feira desenvolver bastante por aí. Lição de quarta-feira, a ruína do pecado e a queda. É uma lição de um momento triste, né? A gente tem ali o homem duvidando de Deus, a gente tem ali o desejo de ser mais, o desejo de ser como Deus. E é interessante como Satanás ele oferece para Adão e Eva aquilo que eles já tinham. No momento da tentação, uma das promessas que Satanás faz a Adão e Eva é de que eles seriam semelhantes a Deus. E eles já eram semelhantes a Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então Satanás ele arma ciladas dessa forma, ele oferece para nós aquilo que a gente já tem. Ele nos convence de que nós não somos, ele nos convence que nós não temos, daí ele oferece aquilo que a gente já tem.
E qual que é a consequência desse afastar-se de Deus? A gente vai ter três desarmonias. Desarmonia entre o homem e Deus, a desarmonia entre o homem e seus iguais, ou seja, entre o casal, e a desarmonia entre o homem e as coisas criadas. A partir de agora a terra passa a produzir cardos e abrolhos. Lição de quinta-feira, para a gente não demorar demais. Lição de quinta-feira, Provérbios 22:2, né? Vai falar que todos são igualmente criaturas diante de Deus. Os ricos e os pobres são iguais. Deus criou os ricos e os pobres, então o rico ele não tem nada de especial nele. O pobre também igualmente não tem nada de especial nele. Todos são igualmente especiais na medida em que todos manifestam o caráter de Deus, são alvos do amor de Deus, são criaturas de Deus. Existe uma ideia que eu considero muito interessante na lição de quinta-feira e eu espero que ela se repita ao longo do trimestre, que é a ideia de uma fraternidade humana. Nós precisamos talvez resgatar o sentido do reino de Deus, entender que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está onde eu vivo, que o reino de Deus está nas relações que eu estabeleço com os outros e que essas relações precisam ser de fraternidade, de acolhida, de amor, porque assim eu vou estar levando o Evangelho de Cristo aos outros. Eu não levo o Evangelho de Cristo apenas por meio de um convencimento racional. Esse convencimento racional, fundamental, importantíssimo, ele precisa estar em harmonia com os meus atos, em harmonia com as minhas ações, porque senão eu vivo uma mensagem que é hipócrita. Eu vivo uma escola de pensamento mais do que uma prática de fé, uma praxis, né? Uma prática que me transforma em minha conduta, em meu querer, em minha visão de mundo, em minha compreensão de quem eu sou e de quem o outro é. Então, um aspecto central da lição de quinta-feira é essa ideia de fraternidade humana, essa ideia de que todos são um em Cristo e de que nós devemos zelar ainda pelo bem-estar e pela liberdade, pela condição de vida, de escolha e, fundamentalmente, pelo respeito à imagem de Cristo no meu próximo, no meu semelhante. Lição muito bonita, muita esperança com ela de que seja um trimestre legal. E é isso, eu já falei 20 minutos aqui na marcação do tempo, então vou cortar, senão vou dar muito trabalho para o Lúcio fazer a edição. Um abraço para vocês, boa semana, fiquem com Deus. E é isso, tchau, tchau. Bom, vamos lá então agora, né, já o primeiro tema aqui, lição 1, Deus criou, né, Ricardo? Vamos lá, gente, lição 1, o título da lição é Deus criou. Como o Lúcio já adiantou, nós vamos analisar primeiramente estas duas expressões em hebraico. Elohim Bará. A gente vai lá no Bereshit, que é o nome original do livro que nós chamamos de livro de Gênesis. Bereshit significa no princípio, nós vamos falar mais para frente, mas vamos falar agora sobre... Aqui, gente, ó, Gênesis 1:1. Lê lá, Lúcio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso. Bereshit Bará Elohim. Et hashamayim ve'et haaret. Isso seria em hebraico. Vamos nos apegar aqui agora com Elohim. O Lúcio vai dar uma lidinha no comentário de Thomas Coke com relação a esta expressão Elohim em Gênesis 1:1. A palavra hebraica é Elohim, que fala o poder de Deus Criador. El significa o Deus forte. Isso, para por aqui. Por que Thomas Coke está falando que El significa Deus forte? El é singular, é o singular para Deus. Na pictografia hebraica se escreve com um Aleph, que era a cabeça de um boi, Aleph letra de força, e um Lamed. Então seria, o Lamed é o cajado do pastor. Então poderíamos dizer que é o líder ou um pastor forte. Vamos lá, continua. A pluralidade de pessoas na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse nome plural de Deus em hebraico, que fala dele como muitos, embora ele seja um, é para nós um sabor de vida para a vida, confirmando nossa fé na doutrina da Trindade, seja o que for que tenha sido para o mundo gentil na época, né? Aprenda daí o objeto de nossa adoração, o Criador, o Elohim, 3 pessoas, mas somente um e verdadeiro Deus.
vou essa parte aqui rapidamente. 3 pessoas. Plural. Trindade, vocês não percam tanto tempo na lição falando sobre isso, senão vão ficar a lição inteira falando sobre isso. Então vai ter que ser uma passagem rápida sobre isso. Uma afirmação. Isso. Acreditamos que é um Deus, é um ser divino em 3 pessoas. Existe um complicador enorme aí, que é porque nós somos um ser humano e em uma pessoa. Mas isso é mistério, isso daí fica para quando chegarmos no céu, para quando e perguntarmos para o próximo, né? Vamos entender melhor isso. Mas por enquanto é isso que o texto apresenta. Elohim é plural, El é Deus. A gente pega a palavra Elohim, está aqui em cima, ó, tá aqui em cima, podemos dividir essa palavra. El, que seria Deus, e aqui, ó, gente, Ren, que Eu, Deus, e Ren, que seria eles, ou aqueles. Ou seja, eles, Deus. Ou seja, existe algo de singular no eterno, mas também existe algo de plural no eterno. Agora, dá uma lidinha lá em Elicote, que nós vamos fazer mais uma luz sobre Elohim. Deus, em hebraico Elohim, uma palavra plural em forma, mas unida com um verbo singular, exceto quando se refere para os falsos deuses dos pagãos, caso em que leva um verbo plural. Né? Seu significado de raiz é força, poder, né? E a forma Elohim não deve ser considerada como pluralis majestatis, né? Mas como incorporando o esforço de pensamento humano precoce em sentimento após a deidade, e ao chegar à conclusão de que a deidade era uma. Isso, beleza. Então a primeira parte, gente. Primeira parte aqui. O que ele pode estar dizendo aqui? Porque, olha, Bereshit bara Elohim. O verbo aqui na língua portuguesa é criou, ou seja, o verbo está no singular. Bara é um verbo singular, porém Elohim é plural. E como, inclusive, rabinos judeus falam isso, que Elohim é eles, Deus. Porque Rim é eles em hebraico, e ele é Deus. Agora, o que ele está dizendo aqui? Quando vai conjugar o verbo referindo-se a Elohim, e este Elohim é o Deus de Israel, então esse verbo é conjugado no singular. E quando vai conjugar o verbo referindo a Deus pagão, o verbo é plural. Ocorre que em algumas, nós temos, por exemplo, no próprio Bereshit, deixa eu lembrar em hebraico como que é, Vayomer Elohim, Naaser, aí Kidemutemo, daí Betselemo, esse elemento sufixal, lá, o mu lá, de Betselem e Demut, ele traz a conotação de nós. Mas note que quando há a fala de Elohim, o Deus de Israel, porque essa frase em hebraico significa o quê? Significa assim: façamos o homem. Então é Nasser Adam, façamos Adão, façamos o homem. Mas aonde que está o façamos? Está em Kidemutemo. É semelhança nossa. Semelhança nossa. E imagem nossa. Esse é o Naaser, ou seja, quando ele está, quando é uma narração daquilo que ele disse, aí, mesmo sendo Deus de Israel, aí é plural também. Mas aqui ele pode estar se referindo a quando o verbo, vamos supor, se fosse Gênesis 1, estivesse falando de um Deus pagão, e criaram Deus. Bereshit, daí não estaria bará no singular, não estaria criado, estaria no plural. Beleza? Fácil de entender, né? Então vamos agora para a próxima. Vamos agora para o verso, né? Para memorizar. Verso para memorizar. Aí, Provérbios 14:31. Lê, Lúcio. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Isso.
Como o Lúcio adiantou, nós vamos trazer aqui comentário de dois teólogos, John Wesley e Adam Clarke. Lê lá, Lúcio. Ele diz sobre o seu Criador, né, cuja imagem o pobre homem suporta, por cuja providência ele é feito pobre e que se declarou ser seu protetor e vingador. Esse é o Criador, né? E Adam Clarke diz assim, o que oprime ao pobre insulta ao seu Criador. Ele comenta aqui, porque os pobres, ou comparativamente pobres, são na ordem de Deus uma parte dos habitantes da terra, e todo homem que ama a Deus mostrará misericórdia para com os pobres, pois com isso Deus é peculiarmente deleitado. E Gênesis 2:2, né? Isso pode deixar para depois. O negócio, bom, agora vamos passar uma análise do texto. A expressão hebraica aqui, em Provérbios 14:31, propriamente não é boré. Lembra que lá atrás está Bereshit Bará? Então, porque aquela expressão lá do Bereshit Bará é criar do nada. Isso. A tradução dela é criar, mas é criar do nada. A partir do nada. A partir do nada. Agora, essa expressão aqui, ó, não é boré no sentido de criador, é uma expressão mais ampla. É a expressão assô, que significa fazer, realizar, nomear ou deter. Então quer dizer que dar um nome também significa, faz parte do Deus Criador? Sim, também faz. Mas não foi Adão que deu o nome? A gente vai ver isso mais para frente, mas tudo bem. Veja bem, essa expressão aqui, ela é encontrada em Gênesis 2:2, aplicada a Elohim. Lê lá, Lúcio. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, e aí a expressão assou, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Nós vamos continuar, quando nós chegarmos na lição de terça-feira, na lição de segunda-feira, mundo pleno, nós vamos voltar nesse verso. Mas por enquanto, só o que importa é essa expressão aqui. Então veja bem, de tudo o que tinha feito. Então essa expressão para Criador aqui, não é só o Criador que criou do nada e largou. Deixou a mercê tem da sorte. De Ellen White sobre Sim. isso, né? Porque muitas vezes alguns até comentam, falam que tem na sua filosofia de vida de que Deus criou esse mundo e largou ele para que as leis físicas mantivessem ele. Ellen White comenta isso, né? Aqui na lição de sábado, tem no comentário, olha só. A mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência ainda é exercida na manutenção do universo e continuação das operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas em sua marcha ordenada através dos céus. Não é por causa de uma força inerente que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor do Sol e produz suas bênçãos. A palavra de Deus governa os elementos. Ele cobre os céus de nuvens e prepara a chuva para a terra. Torna frutíferos os vales e faz produzir ervas sobre o monte. Salmo 147, verso 8. Então, só da onde que a gente tirou esse comentário de que Deus continua atuando. Agora vamos para domingo, né? Um vislumbre da criação. E aí a gente vai ver assim quando que o mundo se completou, essa criação, quando realmente o vislumbre se tornou completo, né? Vamos lá, gente. A gente está agora no domingo, um vislumbre da criação. Nós vamos analisar aqui os verbos e vamos entrar nos verbos dentro da pictografia. Quem talvez tenha algum conhecimento hebraico vai pegar e vai ler lá o Bereshit, vai ler a Torá. Para você fazer isso que a gente está fazendo aqui, você vai ter que entender a raiz do verbo. Você vai ter que olhar o verbo, entender a raiz do verbo, você vai ter, e daí buscar a pictografia da raiz do verbo. Ok? Mas vamos lá. Bereshit 1. No princípio criou Deus céu e terra. Eu vou para trás da câmera para dar um zoom para o pessoal. Beleza, olha, Bereshit Bará Elohim. Como eu já tinha adiantado antes, olha, Bará significa criar ou tirar do nada. A palavra Bará se constrói com um Bet, com um Resh e com um Aleph. Lembra que eu falei, olha, o Bet é casa, mas também pode, aqui no Bereshit, né, no Gênesis 1:1, é a obra da criação, porque o planeta Terra é nossa casa, nossa morada. Então vamos lá. Então esse Bet também significa a criação, ou seja, a nossa casa. A nossa casa, não só a nossa casa construída de concreto. Mas vamos lá. Uresh é a cabeça. E aqui o Aleph, a cabeça de um boi, ou seja, a letra de poder. Então veja bem. Que imagem que nós construímos aqui? O poder do cabeça
na criação da casa. E o Lúcio já adiantou lá o quê? Que nós vamos ler esse Gênesis com base em algo que está no Novo Testamento. Por quê, gente? A interpretação mais próxima do Velho Testamento nós encontramos no Novo. Imagina, são milênios de história. Só que ele está em grego. Então por isso que nós precisamos, além de entender o grego, entender o hebraísmo. E lá fala assim: no princípio era o verbo. Só que este no princípio, no caso aqui, é Bereshit. E a gente sabe que lá no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Ou seja, todos esses verbos que nós encontramos na semana da criação estão aplicados lá no Novo Testamento ao Messias. E nós vamos analisar esse verbo. E no Novo Testamento nós encontramos esses verbos, né? Vamos analisar esses verbos. E nós vamos notar que há uma coisa em comum em todos esses verbos. O Messias, Yoshua HaMashiach, ele é chamado no Novo Testamento também de quê? De o cabeça, a cabeça. E essa letrinha aresh na pictografia é sempre cabeça, certo? Então veja bem, o poder do cabeça na criação da casa. Isto é, nós encontramos em Bará, nós encontramos aqui cabeça também. Agora vamos procurar outros verbos. E disse Deus, Vaiomer Elohim, aí haja luz, Yehi or, e houve luz. Vamos lá. O verbo que nós vamos analisar aqui é Yehi or, vai rior. Isso. O verbo que nós vamos analisar aqui é esse aqui, Omer, Vaiomer. Omer significa palavra, dito, fala ou expressão. No Novo Testamento, Yoshua HaMashiach é a palavra. No princípio era o logos, ou seja, logos é verbo ou palavra. Então, nós vemos o Messias aqui. Naquela pluralidade do eles, Deus, nós temos aqui, neste verbo, o Messias. Agora vamos analisar a pictografia. Nós temos aqui, em homem, nós temos um Aleph, letra de força, cabeça de um boi. O Men, que seria a água se movimentando. E aqui, Resh, cabeça de novo. Olha a cabeça, olha o Messias aqui de novo. Na pictografia, no Homer. Então, Homer, palavra aqui, ó, o poder do cabeça na água. Ou aqui, esse Homer também, esse movimentar da água, nós juntamos com Verua Elohim, o espírito que pairava sobre as águas. Por isso, o movimento das águas, Simen. Agora vamos ao próximo verbo. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Este viu aqui é Vayar. Vayar Elohim, Kitov. Ou seja, viu Deus que era bom. O verbo aqui, ó, Vayar, é do verbo Haya, que significa ver, enxergar, entender ou observar. E o verbo Hayar se escreve como um Resh, de novo. Lembra que Resh é cabeça. Um Aleph, que seria a letra de poder, e um Re, contemplação. Então, Evil veja bem, é a contemplação do poder da cabeça. E cabeça é Cristo. Olha, de novo na pictografia nós encontramos a Cristo, ou seja, o cabeça. Em Hayá. Veja bem. Então, contemplar o poder do cabeça. Agora vamos continuar. Agora aqui, e Deus chamou Vaikra. Vaikra Elohim. E Deus chamou a luz, a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Então vamos lá. Essa expressão aqui, ó, essa expressão chamou, Kará significa ler, chamar, invocar, convidar, denominar, exclamar ou gritar. Vamos analisar a pictografia de Kará. Tem um Kuf, que seria o sol nascendo ou se pondo. Aí novamente o Resh, cabeça, e o Aleph, letra de poder. Ou seja, seria o poder do cabeça ao nascer e ao pôr do sol. Justamente o que está sendo descrito aqui. Ou seja, luz dia e trevas noite. Bom, é isso para esse slide por hora.
Beleza, só tem um comentário de Ellen White que fala sobre esse vislumbre da criação, que é bem interessante, que ela fala assim: a menos que aceitemos em nossa vida o princípio do amor pronto a se sacrificar, que é o princípio de seu caráter, o caráter de Deus, não podemos conhecer a Deus. O coração enganado por Satanás, essa parte que é mais interessante, olha a Deus como um ser tirânico, implacável. Quantos não vê, né, o Velho Testamento, olham lá, né, Deus é muito tirânico. Os traços egoístas da humanidade, do próprio Satanás, são atribuídos ao amante criador. Isso. Aproveitando, veja bem, faltou só um verbo aqui ainda, faltou o verbo haja. Eu falei yerri, or, vai rir, or. Este verbo aqui, haja, veja bem, ele compartilha as mesmas letras do yud, re, vav, re. O yud, gente, é uma mão, o re é a contemplação. Então veja, a mão de Deus na criação e a contemplação. Veja bem, e disse Deus haja luz e houve luz. Então ele age e acontece. Aí o vav, que seria a letra de conexão, e contemplação. Mas tudo, o ponto aqui, agora que a gente conecta com aquilo que o Lúcio falou da mensagem de Ellen White. Gente, esta criação, nós vamos falar melhor quando a gente falar do Tov, né, que seria o bom. Essa criação aqui, ela passa por esse processo, todos esses verbos associamos ao Messias, só que esta criação ela foi contaminada. Nós vamos falar nos outros dias da semana, quando nós falarmos de... Adão, né? Quando Adão não, a gente vai falar de... Depois de mordomia, o mundo arruinado. Isso. E em função de, vamos supor, tem furacão, tem tsunami, tem terremoto. Mas Deus criou furacão? Deus criou tsunami? Não, esta realidade não era realidade pré-lapso. E vai ter uma mensagem bem interessante sobre a primeira folha que cai, isso, né? Depois nós vamos continuar falando sobre isso. E muitas pessoas, elas olham esses fenômenos dantescos e associam isso ao Criador. Ao caráter dele. Ao caráter do Criador. Que é tirano, que é destruidor. Só que na verdade isso são consequências do pecado. Vamos seguir, vamos lá que depois a gente chega lá. Um mundo pleno. Vamos dar uma olhada agora, né? Quando que esse mundo se tornou pleno. Isso. É bem interessante, né? Gênesis 1,4 diz: e vi Deus que era boa. Isso. Antes disso, só para o pessoal se situar. Na segunda-feira. Só para o pessoal se situar, é o seguinte, gente. Na pergunta número 2, leia Gênesis 1, o que significa a repetida declaração de que Deus viu que era bom. Aí após toda a criação. E a expressão hebraica é tov. Então, primeiro dia eu digo tov, sexto dia tov meod. É o que a gente vai ver aqui. O autor da lição, ele para aqui, em Gênesis 1:31. Lê lá, Lúcio. Vamos lá. E aí começou. E vi Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Utiliza a expressão kitov. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Kitov. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E vi Deus que era bom. Kitov de novo. Era para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, Gênesis 1:18. Kitov. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era Kitov. E 1:31 do autor, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Isso, e agora, foi tarde de manhã o sexto dia. Agora, Tov Meod. O autor da lição para aqui para falar de um mundo pleno. É óbvio que interessante. Essas são entrelinhas interessantes. Só que, gente, não parem por aí. Vocês vão ter que acrescentar aqui na pergunta 2, para falar de mundo pleno, vocês vão ter que acrescentar Gênesis 2:2. Porque olha o que está escrito em Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia sétimo... Ou seja, ele acabou no sexto dia? Não, ele acabou no sétimo. Continua. A sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Isso. O que ele fez então no sétimo dia, gente? Ele fez algo no sétimo dia e ao mesmo tempo ele fez e ele não fez. Fica uma coisa meio estranha, porque ele não descansou. Parece que ele trabalhou até sexta e depois ele não fez mais nada. O sétimo dia, gente, é o momento da criação onde ele abre espaço para o Criador ter acesso à criatura e a criatura ter acesso com o Criador. Sábado é dia de intimidade. Foi isso que foi criado no sétimo dia. Um lapso temporal para intimidade, Criador e criatura.
Então, este mundo pleno, ele só se torna pleno no sábado quando se cria esse lapso temporal para intimidade. A questão aqui interessante também, a palavra sétimo, ha-shevi. Por que eu digo que a plenitude veio aqui? Shevi é 7. Ela é da mesma raiz de cheviar. É só acrescentar um re aqui no final. E re e cheviar é satisfação. Então essa palavra também se refere a satisfação, plenitude. Depois descansou, vai Shebot. Descansou, a palavra Shabbat. Isso. Ela vem justamente dessa palavra Shebot. A palavra Shabbat significa descansar. Descansou de todo o seu obra. Agora a questão da palavra Tov. Isso. Tov na pictografia hebraica se escreve com um tet. Deixa eu dar um zoomzinho, pode falando. Tet era o desenho de um cesto. E o bet, casa, ou o mundo criado. Então veja bem, é como se Elohim estivesse trazendo um cesto. Olha o desenho aqui que eu coloquei para vocês entenderem, como se estivesse trazendo um presente. Então no primeiro dia, Tov, é como se ele estivesse, que bom, é a alegria de receber o presente. E neste contexto, ele está nos dando, o que vem nesse cesto no primeiro dia aqui? Vem a luz, presente de Elohim. Depois, vem a porção seca, ajuntamento das águas, outro presente de Elohim. E assim vai seguindo, produção de ervas, toda semente, mais um presente de Elohim. E por fim, o último presente é o lapso temporal de relacionamento, de intimidade entre Criador e criatura. Legal. Avançando agora para o tema de mordomos da terra. E vamos estudar mais sobre essa palavra e também um pouco do arquétipo de Eliezer. Né? Primeira coisa, gente. Uma das palavras que propriamente ela não vai estar ali na sequência da Torá. Mas é uma palavra hebraica, kalkal, seria mordomo ou econo. Na pictografia seria uma mão aberta e um lâmina, uma mão aberta e um cajado, vamos dizer assim. Nós poderíamos entender que esse mordomo é o quê? É aquele que abre o ensino. Ou seja, aquele que pratica o ensino. O mordomo, ele administra. Essa história de separar as coisas, que tem um conhecimento, que tem prática e tem conhecimento. Gente, conhecimento é uma coisa completa. Você é como se fosse uma porta de entrada e porta de saída. Você pode utilizar um conhecimento que ele é preponderantemente um conhecimento mais prático e um conhecimento mais teórico, só que o conhecimento mais teórico ele abrange mais situações práticas do que um conhecimento prático que abrange uma coisa só. Mas é tudo conhecimento. Tá, mas o administrador é aquele que utiliza o conhecimento para gerir em coisas concretas. Note aqui que são duas vezes. Por quê? Porque o mordomo, na verdade, ele faz isso para para outra pessoa. Então nós temos uma mão aberta e um lâmina. Uma mão aberta e um lâmina. É repetido, então não é um erro aqui não, né, pessoal? É realmente essa letra, essa. Sim, são 4 letras a palavra mordomo. E repete os dois sim. Exatamente. Legal. Então vamos lá. Vamos agora procurar na Torá. Lê lá, Lúcio. Aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado, né, da terra todo o animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Isso, aqui o ponto é o seguinte, gente, veja bem. Havendo, pois, o Senhor formado, eu utilizo a expressão Vayetzer. Aqui é onde começa a noção do Yetzer Hará e o Yetzer Hatov. Lembra do Tov que a gente viu lá atrás? Então Deus formou. Essa expressão Yetzer, ela está relacionada a você fazer o vaso também. O vaso de cerâmica. A gente não tem nós não somos vaso na mão do oleiro e o Criador não é o oleiro. Essa expressão Yetzer. Então a natureza carnal, aquilo que nós chamamos na língua portuguesa de natureza carnal, ela em hebraico é Yetzer Hatov. Carnal. Hará, desculpa. Hará. E a natureza que Deus fez, Yetzer Hatov, que nós estávamos falando lá atrás de Tov. Nós vamos, mais para frente, quando nós falar do mundo caído, nós vamos falar do Yetzer Hará, natureza má.
Mas esta formação má, ela não provém de Deus. Ela não provém do Eterno. Vamos continuar então. Agora, o ponto aqui com relação à mordomia mais relevante. Cará significa ler, chamar, invocar, convidar, denominar. E ela é utilizada aqui, veja bem. Os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou. E aqui é Cará. E alguns judeus falam o seguinte, que na verdade Adão não teria propriamente nomeado, que ele teria lido, e que Deus é que teria fornecido material para a leitura desses nomes. Porque é possível essa leitura dúplice na língua hebraica. Porque pode significar ler, mas pode significar também chamar. E alguns entendem que o fato de, naquela primeira interpretação de que Abraão teria dado propriamente os nomes da sua própria cabeça, né? Que o fato dele dar o nome seria uma transmissão de que aquele que é proprietário, uma transmissão de domínio para Adão, para que ele dominasse. E aí nós encontramos isso no verso seguinte. Propriamente não precisaríamos dessa interpretação nesse verso anterior, porque no verso seguinte já traz essa informação de que Deus deu o domínio para o homem. Lê lá Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Uredu, dominar, vem de radá, que significa governar, mandar, reger. Acabou trazendo conotações pejorativas ao longo do tempo, essa palavra, e começou a subjugar, oprimir, castigar. Obviamente que Deus não deu esse domínio para que se oprimisse a terra, para que castigasse, para que o homem castigasse a terra, mas para governar. Governar, obviamente, numa forma de imitação. Ele era governado por Elohim e ele governava com a mesma sabedoria e misericórdia a terra, mais ou menos nesse sentido. Agora vamos para o próximo, Lúcio. Gênesis 2:15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Isso. Agora aqui, o Lúcio, acho que acredito que tem um comentário sobre este versículo. Tem sim. A Ellen White comenta sobre, o que as pessoas, que estão no Éden faziam, o que as pessoas também farão. Aos moradores do Éden foi confiado o cuidado do jardim para o lavrar e o guardar, acabamos de ler. Deus indicou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar-lhe o espírito, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades. E essa é a parte mais importante que a gente destaca aqui nas entrelinhas. Na atividade mental e física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres de sua santa existência. Então essa história, o pessoal acha que vai no céu só vai ficar tocando harpa, né? Na realidade, pré-lapso, no mundo construído, no mundo tov, no mundo bom, tov meod, muito bom, no mundo pleno, integral, já existia trabalho. Já existia noção de trabalho. A questão é que nós não era um trabalho suado, tem um outro comentário daí que a gente fala assim, Deus nos fala na natureza. Por isso a gente tem que contemplar, né? É a sua voz que ouvimos quando contemplamos a beleza e a opulência do mundo natural. Divisamos sua glória nas belas coisas feitas por sua mão. Detemo-nos a contemplar suas obras sem um véu de permeio. Deus nos deu essas coisas para que aprendamos dele ao contemplar as obras de suas mãos. Então é um deleite para nós vermos o que Deus cria. Então vamos agora para o arquétipo do mordomo que contempla esta terra, que no caso nós encontramos lá em Eliezer. Vamos lá, aqui, Gênesis 15:2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E daí tem toda uma questão aqui com relação a essa palavra, Uven Meshech. E daí eu trouxe alguns teólogos que, por quê? Veja bem, Uven Meshech, Thomas Coke, por exemplo, ele fala legal, isso aqui. Que Uven Meshech significa filho, porque esse Uven, a raiz é Ben é filho, jovem, ou seja, filho da minha provisão. Ele fala que Meshech é a palavra hebraica que vem da raiz de provisão. A gente encontra isso no comentário de Thomas Coke. Agora, no comentário de Adam Clarke, isso aqui é legal. Uven Meshech, filho de
Masek. E o Adam Clarke fala que na verdade Masek é o nome da empregada de Abraão. Mas na maioria das traduções, essa palavra é traduzida por mordomo. E o último, no caso Elicot, o Meshech, ele fala que é filho da possessão. E que fala que Meshech é um verbo que significa correr sobre, que seria como se fosse o negócio do Eliezer ir e vir executando as ordens de Abraão. Então veja bem, essa noção de mordomia, a gente partindo do princípio, vamos começar aqui de Elicot. Abraão, ele dizia para Eliezer aquilo que era necessário para cuidar da casa e Eliezer executava. Aí o conceito de mordomia. Eliezer, ele cuidava de todas as provisões da casa. Esta expressão, ela se casa com aquilo que a gente encontra lá no Novo Testamento, quando falamos de mordomia, que seria o dispenseiro, ou seja, aquele que cuida da dispensa. O Elicot também faz um comentário que essa expressão Uven Meshech, que nós estaríamos no escuro com relação ao que seria o Uven Meshech, mas que provavelmente ele teria alguns direitos à herança ao estudar o texto da Torá. Da mesma maneira que Eliezer é arquétipo de um Shalia, porque ele foi buscar, Shalia é a expressão hebraica para apóstolo, enviado, porque ele foi enviado para arrumar a esposa para Isaac. Nós, a partir desse arquétipo, somos apóstolos, quando aproximamos a pessoa, quando damos o estudo bíblico, quando aproximamos a pessoa para se batizar e se juntar à igreja, que no caso é esposa de Jesus, nesse arquétipo que é construído. Agora aqui, como Eliezer também traz o arquétipo do mordomo. O mordomo é aquele que cuidava da dispensa. É aquele que seguia as ordens do seu Senhor. E quem é o nosso Senhor? Nosso Senhor é o Cristo, Yoshua HaMashiach. Então esse é o arquétipo de Eliezer que nós buscamos no hebraico para analisar essa questão aqui de mordomia. A última coisa, gente, aqui é analisar a questão do verbo governar, questão do domínio. Aqui, como a gente escreve da direita para a esquerda, e em hebraico se escreve da esquerda para a direita, eu coloquei as letras em ordem errada aqui, então eu vou corrigir agora ao vivo. A primeira letra aqui, ó, é o resh. Novamente, governar, nós vemos lá novamente um verbo aqui no Gênesis 1, cabeça. Ou seja, Cristo como sendo o nosso governante. Agora aqui, a outra letra de Hadá, que seria governar, é Resh e Dalet. Ou seja, aqui uma porta. E na pictografia hebraica seria uma porta, e a última aqui, o rei, que seria a contemplação. Então, governar, a imagem mental que nos traz é o cabeça, né? Por exemplo, o rei, na porta e os seus súditos contemplando o cabeça. Então seria esta a construção de governar. Legal. Bom pessoal, e agora antes de nós entrarmos aqui no mundo arruinado, a lição de quarta-feira, nós vamos ter aqui uma contribuição do pessoal lá do canal Intelectos Apologética, ok? Então é com vocês agora os parceiros do canal Entre Linhas. Olá amigos do canal Entre Linhas, meu nome é Tiago, eu faço parte do canal Intelectos Apologética e será um prazer estar aqui com vocês para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. A lição de quinta-feira traz o tema Redes Familiares da Humanidade. Todos nós temos a mesma origem, todos somos criaturas de Deus. Em toda a Bíblia é apresentada a importância de reconhecer que Deus é o Criador. O sábado é um exemplo disso, quando é mencionado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a cada 7 dias, no sábado, nós relembramos de que Deus é o nosso Criador. Também em Apocalipse 14, a mensagem angélica, a mensagem que é pregada nos últimos dias, chamando a todos para adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, reconhecer que Deus é o Criador e reconhecer que nós somos criaturas. E devemos, então, respeitar, amar
e cuidar uns dos outros, pois todos somos criaturas de Deus, todos somos filhos de Deus através da criação. Em Gênesis, no capítulo 4, apresenta a história do primeiro homicídio. Conta a história dos irmãos Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, a primeira família da terra. Aliás, é interessante notar que parece que havia uma grande expectativa com relação ao primeiro filho, de que ele seria o Salvador que havia sido prometido. Em Gênesis capítulo 3, há uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E aí então esse primeiro filho recebe o nome de Caim, um varão adquirido segundo o auxílio do Senhor. O outro recebe um nome mais insignificante, Abel, e nós vemos uma grande decepção. Nós vemos que, num certo momento, Caim levou como oferta ao Senhor os frutos do campo, e Abel levou como oferta e sacrifício ao Senhor a primícia do rebanho. Por que Deus ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Nós vemos que os patriarcas apresentavam em oferta ao Senhor como sacrifício um cordeiro. E nós vemos que essa prática ela vai vir já desde lá, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Deus fez para eles roupas de pele de animal. E para fazer roupa de pele de animal é necessário que o animal morra. Então nós vemos que a primeira morte foi de um animal. E se vamos para Apocalipse 13, lá vai mencionar que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do século. Então, de fato, Caim e Abel sabiam o que deveria ser ofertado ao Senhor. Abel fez conforme Deus havia ordenado. Caim fez como ele quis fazer. Caim irou-se e então assassinou seu irmão. E nós vemos a pergunta que Deus faz para Caim. Caim, onde está o seu irmão? Aliás, é interessante porque isso me faz lembrar uma pergunta que Deus havia feito para Adão. Adão, onde estás? Mas agora a pergunta direcionada a Caim. Caim, onde está o seu irmão? E a resposta de Caim é: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Sabe, muitos de nós às vezes acabamos dando esta resposta. Será que eu sou tutor do meu irmão? E principalmente nós cristãos devemos reconhecer a importância de cada indivíduo. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Como vemos, nós fazemos parte de uma grande família. Somos criaturas de Deus e devemos cuidar uns dos outros. Se assim não fazemos, somos pior do que um infiel. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e é um prazer estar mais uma semana aqui tratando da lição da Escola Sabatina, compartilhando com vocês um pouco sobre a minha compreensão, sobre as minhas anotações, sobre o meu resumo da lição da Escola Sabatina. Nessa semana nós estamos começando mais um trimestre e vamos falar a respeito da ajuda aos necessitados. O livro de Tiago diz que a verdadeira religião consiste em visitar a viúva e o órfão nas suas necessidades. Por isso nós vamos passar 3 meses estudando sobre esse tema. No início da lição, o autor nos chama a atenção para o Éden. Ele nos pede para voltar o nosso olhar para o Éden, que é o local onde Deus olhou e disse que tudo era muito bom. O pecado ele degradou muitas coisas, degradou o nosso padrão de moralidade, degradou a natureza, degradou os nossos relacionamentos, mas existe uma coisa que o pecado não pôde degradar, que é o padrão moral de Deus. Então aquilo que Deus achava muito bom lá no início é o mesmo que ele continua achando muito bom ainda hoje. Por isso a importância de olharmos para o Éden para compreender aquilo que Deus se agrada.
Na lição de domingo, o autor nos convida a olhar para a criação do homem e da mulher. Duas coisas precisam ser destacadas nesse tema: a imagem e semelhança de Deus e o domínio. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que se chama de nós. Todo individualismo, todo egoísmo que surge após o pecado não existiam no Éden. No Éden existia relacionamento pleno entre o homem e a mulher. O homem disse assim: essa verdadeiramente é carne da minha carne e osso do meu osso. Eles nem sequer tinham dois nomes diferentes. O nome Eva só surge após o pecado. No Éden, quando nós lemos Gênesis no capítulo 5, diz que Deus criou o homem e a mulher e os chamou de Adão. Então, após o pecado é que há essa divisão. Outra coisa muito importante que nós precisamos destacar é o tipo de domínio. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para dominar a imagem e semelhança de Deus. Como que Deus domina sobre todo o universo? Ele domina servindo. Ele nos serve o tempo todo. O ar que nós respiramos, a vida que nós temos, a comida que nós comemos, todas as bênçãos vêm de Deus. Deus se preocupa o tempo todo, até mesmo com o fio de cabelo que cai da nossa cabeça. O domínio que o homem deveria ter sobre a mulher e sobre os animais e sobre a terra seria um domínio de cuidado, de servidão. Na segunda-feira, o autor chama a atenção para o Éden como um mundo pleno, onde não havia falta de nada. Ele diz que é muito fácil sentir saudades de um lugar assim. Se nós que não estivemos no Éden sentimos saudades desse mundo, imagine Jesus, que esteve lá presente junto com o primeiro casal, compartilhando com o casal todas as bênçãos que ele havia criado. Jesus Cristo, em Mateus no capítulo 19, quando ele é questionado acerca do divórcio, ele volta o seu olhar para o Éden. E como eu disse antes, mostra que o padrão moral de Deus não foi rebaixado. Ele diz assim: não foi assim desde o princípio. Ele diz: Moisés vos deu permissão de dar uma carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio. No princípio, Deus criou o homem para viver um casamento pleno, para viver uma relação plena, para viver eternamente um com o outro. Na quarta-feira, o autor chama a atenção para o fato de que nós somos administradores, mordomos da terra. Não existe falta de recursos na terra. Se existem necessitados, se existe fome na terra, é porque nós administramos mal os recursos. A terra é um lugar farto. Hoje morrem mais pessoas por excesso de alimento no mundo do que pessoas que morrem por fome. Se nós administrássemos os recursos como Deus nos ordenou, não haveriam necessitados no mundo. Na lição de quarta-feira, o autor chama a atenção para a degradação causada pelo pecado. Primeiramente, no nosso relacionamento com Deus. Após o pecado, o homem se escondeu de Deus. Depois, o homem que havia declarado que a mulher era carne da sua carne, osso do seu osso, passa a acusá-la diante de Deus, dizendo que Deus havia lhe dado uma mulher defeituosa, por assim dizer, porque o havia levado a pecar. No final, quem estava sendo acusado era o próprio Deus. Nossa relação também foi prejudicada com a natureza que deveria estar sendo uma aliada, deveria estar em harmonia conosco, ela começa a nos ferir. Para que a gente possa ter uma ideia, o que nos faz envelhecer, o que degrada as nossas células, é o fato de que acontece um processo de oxidação, que é causado nada mais nada menos pelo oxigênio, que é aquilo que nós mais necessitamos para viver. Na lição de quinta-feira, o autor chama a atenção para o contraste mais danoso com o Éden, que é nas nossas relações interpessoais. Nós vemos o nosso próximo passar necessidade ao nosso lado e não nos atentamos para isso. A pergunta feita por Caim, acaso eu sou o cuidador do meu irmão? É repetida diariamente por cada um de nós quando nós vemos alguém com alguma necessidade e não nos atentamos para isso. Nós precisamos sim cuidar dos nossos irmãos. A resposta que Deus daria a essa pergunta é sim, você é o cuidador do seu irmão, você é responsável pelo seu irmão. Em Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, ele diz: eu farei passar diante de ti a minha bondade.
Ou seja, o atributo que Deus se orgulha e deseja mostrar é a sua bondade. Se nós queremos ser imitadores de um Deus que é perfeito, se nós queremos olhar para aquilo que Deus acha bom, nós devemos ser bondosos e atender às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que tenhamos mais uma semana de estudo e na próxima semana estaremos aqui com mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Valeu, pessoal aí do canal Intelectus Apologética, pela participação. Espero que essa parceria continue. Espero que vocês estejam curtindo. Coloque seu comentário aí sobre essa parceria. Vamos lá então, O mundo arruinado. Vamos entender isso aqui. Tem comentários de Ellen White bastante interessantes aqui. Então pode ler, Lócio. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso. Aqui é onde começa a nossa explicação sobre o Yetzer Hará. Nós já falamos do Yetzer Hatov, agora vamos falar um pouquinho do Yetzer Hará, que é natureza, Yetzer Hará é natureza má, só que no jogo de linguagem mais utilizado é natureza carnal. A gente chama de natureza carnal. Então vamos lá. A palavra aqui, pode ir. Yodei Tovará. A expressão aqui, Yodei aqui ou seja, saber ou conhecer bem e mal. O Tov e o Vará aqui, que seria o Yetzer Hará. Essa expressão de saber ou conhecimento, Yedá, seria conhecimento, conscientização ou saber. Se escreve com um Ain. Ain, na pictografia, é um olho. É a letra da experiência. E aqui, o Dalet é a letra da porta. E o Yud é a letra do braço, uma letra de ação. Então, este conhecimento, você veja bem, veio pelos olhos. Primeiramente, a letra A aqui, a gente já associa com a história de Adão e Eva o quê? Ela viu a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E ela foi atrativa aos seus olhos. A expressão árvore, et, tem uma construção poética interessante, porque com as mesmas letrinhas você escreve ut, que significa conselho. Então, ela se encantou por aquilo. E foi a oportunidade, ou seja, Dalet é a porta de entrada, para ela ouvir o conselho da serpente. E a última, o Yud, que seria um braço e uma mão. O que Eva fez? Com a mão ela colheu a maçã. Nós vemos essas três letras desse conhecimento aqui associadas com a história de Eva, casando perfeitamente. Agora aqui o Ra seria o mal. Mal prejudicial ou ruim. Se escreve com um resh, ou seja, no sentido de seria aqui cabeça, e o Ain, letra do olho ou experiência. Ela viu um guia, um cabeça. Só que neste caso aqui o cabeça não era o eterno. Nesse caso o cabeça aqui era o inimigo. Então veja bem, é uma experiência também associada ao seu próprio arbítrio, ao seu próprio entendimento. É uma experiência da própria cabeça de Eva. Então esta cabeça aqui não é definitivamente o eterno na construção da palavra Ra. O Lúcio volta e vai dar uma lida para a gente em Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então veja bem, este conhecimento aqui lhe abriu os olhos. Lembra que Edá, a primeira letra é um Ain? Legal. Que na pictografia hebraica é o que? Um olho. Então eles tiveram... Aqui nessa expressão aqui, Ra, nessa expressão mal, duas imagens, lembra que a gente falou, cabeça e olho. Quando você associa essa expressão Ra com Gênesis 2:7, olhos abertos na face. Ou seja, o mal fez isso no entendimento de Eva, lhe abriu os olhos. Só que as consequências para esse tipo de conhecimento, para o Yetzer Hará, são nefastas. E é justamente isso que nós vamos analisar aqui agora. Lembra que nós falamos lá atrás? Muitas vezes se confundem. Gente, Deus não criou o furacão. Isso é uma consequência desse abrir de olho. O furacão
tsunami, a morte. Então assim, a serpente nem mentiu, né? E sereis conhecedores do quê? Do bem e do mal. Seus olhos serão abertos. Seus olhos se abriram não só para a nudez, mas se abriram para um monte de outras coisas. Todas essas catástrofes são em função desses olhos abertos. E tem um comentário de Ellen White que vai preparar-nos para a lição, o próximo tema, né, de quinta-feira. Diz assim, presta atenção, Patriarcas e Profetas, páginas 61 e 62. Isso é fantástico. Quando eles testemunharam no murchar da flor e no cair da folha os primeiros sinais da decadência, Adão e a sua companheira choraram mais profundamente do que os homens hoje fazem pelos seus mortos. A morte das débeis e delicadas flores eram, na verdade, um motivo para tristeza, mas quando as formosas árvores derrubaram as folhas, esta cena levou-lhes vividamente ao espírito o fato cruel de que a morte é o quinhão de todo ser vivente. Vamos pegar essa passagem e vamos botar aqui, gente. Ra, cabeça e olho. Olhos abertos. Imagine agora aqui nessa construção do Ra, a cabeça, no caso Adão e Eva, e os olhos se abrindo para o murchar de uma folha. De uma flor. E aquilo para eles, porque eles estavam acostumados, a experiência deles, o olhar deles, era acostumado com uma realidade que a gente não tem nem como descrever. E agora eles têm contato com aquilo que a gente vê todos os dias, não se impressiona, acha normal. É normal. Até acha bonito, olha que lindo as flores caindo. E eles choraram mais do que muitas pessoas hoje choram por um ente querido falecido pelos mortos. Vamos para o próximo slide? E agora ainda, né, no mundo arruinado. Lê lá, Lúcio, para a gente, Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso aí. Vamos lá, Lúcio acabou de ler Gênesis 3,16. Vamos analisar um pouco aqui essa questão. E a mulher disse, multiplicarei grandemente, como o Lúcio disse, a palavra hebraica aqui, ó, para essa grandemente sua dor, aqui, gente, é mais um abrir de olhos, tá? Lembra lá que o mal, ra, cabeça, e ai, olho, ou seja, e está associado com o verso, o olho que se abre. O olho se abriu, agora ela vai ver o quê? Ela vai, o parto que era uma bênção, só que vai ter essa consequência aqui. Ela vai abrir os olhos e vai perceber que o Yetzer Hará vai trazer junto a dor. E a palavra hebraica aqui, ó, gente, olha, essa dor do parto ó, é atsav, significa entristecer, magoar, afligir ou aborrecer. Olha, e a tua concepção, né, será com dor. Itzer significa moldar, formar, causar tristeza ou afligir. Então, veja, ela terá tristeza, aflição, aborrecimento. Esta palavra aqui para dor, ela é da mesma raiz de Yetzer, que é o que a gente está falando do Yetzer Hará. Formação má. Gente, nota o seguinte aqui, essa palavra machal aqui, que é para este domínio do homem sobre a mulher, é diferente da palavra que foi utilizada lá atrás para o domínio do gênero humano para com o animal. Vamos lá, machal, governar, reinar, dominar, falar, metaforicamente, ou comparar. Agora vamos lá dar uma olhada na palavra que foi utilizada para o domínio do gênero humano sobre os animais. Governar, mandar, reger, subjugar, oprimir, castigar. Então aquele governo do homem, se o boi está bravo, se o bicho está saindo, permite que o homem castigue a mulher, que ele oprima a mulher, que ele subjugue a mulher. Então não há na Torá, gente. Não, porque foi dado para o homem dominar os animais. Não é a mesma palavra. Radá e machal são palavras diferentes. O domínio do gênero humano sobre os animais não é esse mesmo domínio que a gente encontra aqui do homem sobre a mulher, não. Então vamos dizer, não, Deus permitiu que a gente pode sentar o rei na mulher, pode não. O pessoal lá do Oriente Médio gosta de usar esses verbos, né? Bom, nós vamos avançar agora para os últimos temas aqui, os 2 últimos slides, que é a lição de quinta-feira, a rede familiar da humanidade. Nós vamos ver aí sobre os korbanot de Caim e de Abel, né?
Bom, gente, agora aqui a gente vai analisar algumas coisas. A primeira palavra hebraica que é relevante para esse dia da semana, porque a rede familiar da humanidade seria Beit Av. Beit, casa, Av pode significar Av, ancestral, ancião, chefe, mestre, profeta. Ou seja, então é a casa do ancestral, a casa do ancião, a casa do chefe, a casa do mestre, a casa do profeta. A casa do Criador seria a família. Então família é casa de Elohim também. É todo mundo, mas a nossa casa também deve ser o quê? Casa de Elohim, nosso lar também deve. Então vocês podem fazer todo esse comentário do lar como casa de Elohim, do planeta Terra como casa de Elohim, e associar também a questão profética, que nós temos agora um serviço também nesta casa. Enquanto família nós temos um serviço profético, de sermos porta-vozes de Elohim, nosso ancestral, nosso Criador, nosso Mestre. Agora aqui em Gênesis 3:15, aquela questão profética, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esposa, ou seja, a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da mulher é obviamente a Yeshua HaMashiach. Essa te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Vocês lembram do vídeo do Rodrigo Silva falando que esse ferir pelo calcanhar aqui no caso seria a crucifixão de Cristo na cruz, que é no caso semente da mulher, e esse ferir a cabeça no caso a serpente, que seria porque aquilo lá põe fim a esse pseudo-domínio de Satanás sobre esse planeta. Isso. Gênesis 4:9. Agora vamos analisar a questão de Caim e Abel. Primeira coisa, gente, uma curiosidade, assim, o nome Caim é muito interessante porque todo mundo fala que Caim era lavrador. Né? Caim era lavrador. Olha só, o nome Caim... Deixa eu dar o zoom, pode falar. O nome Caim eu coloquei aqui, gente. Olha que interessante a pictografia de Caim. Se escreve com Kof. Kof seria o sol, nascendo e se pondo. O Yud a mão e o Nun a semente. Então veja bem, imagine Caim, ao nascer do sol, ele sai para Yud, a mão, e Nun, semente. Ele sai com a semente na mão para plantar. Ele planta, coloca a semente na terra e ao pôr do sol ele volta. Veja que na pictografia do nome Caim já está incluída a questão do lavrador, aquele que trabalha com a semente. Vamos lá, a gente viu Caim, agora a gente vai dar uma olhada aqui, gente, em Abel, tá? As letras estão na ordem errada aqui, já deu para ver, ó. A gente tem aqui, ó, Ravel, Revel, é um Het, é um Bet e um Lamed. A primeira letra é o Rei, depois a segunda letra é um Bet, depois um Lamed. Então veja bem, gente. Aqui nós temos a letra da contemplação. É o homem contemplando o Bet é a casa. E aqui o cajado do pastor. Abel normalmente é associado ao pastor. Ele contempla a casa, a criação, e ele guia, é líder dos animais. Esse Lamed é o cajado do pastor, a última letra do nome de Abel. Então, contemplação da casa e guia o pastor de ovelhas. Agora vamos lá, o Lúcio volta e a gente vai dar uma lidinha agora aqui em Gênesis 4:3 e Gênesis 4:9. Que diz assim: E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso, gente. Esta oferta aqui a gente já está acabando a lição. Nós vamos falar agora de Corban. Nós temos aqui 2 Korbanot. Isso. Corban é singular, Korbanot é plural. A raiz dessa palavra Corban, que significa, é geralmente traduzida por sacrifício, ela significa, na verdade, aproximar-se. Os 5 Korbanot são arquétipos de como nós nos aproximamos do Mashiach, como nós aproximamos de Elohim. E Caim e Abel é arquétipo disso. Os dois trouxeram oferta. E nós vamos analisar aqui, a oferta aqui, Mineha. Vamos lá para o próximo slide, Lúcio, que nós vamos ver as espécies de Korbanot.
Corban, já falei sacrifício aproximar-se. Tem 5 espécies. 3 delas é corban voluntário. Corban olá, ela é utilizada com animais. Aqui está em espanhol, é o vacuno, né? A vaca, o bovino, o caprino, a ave. E aqui o minha, que é traduzido geralmente com oferta. E é a mesma expressão que é utilizada para o corban de Caim e para o corban de Abel. Ó, azeite, incenso, o pão de farinha, os frutos, as primícias da terra. E o shamim, que seria animais também. O interessante, esses obrigatórios aqui eram utilizados pelo Gadol Kohen. Havia um geral específico. Depois, quando nós falarmos sobre pobre e rico, isso aqui vai ser relevante. Primeiro aqui, Caim e Abel. A questão aqui é o seguinte, gente. Esses 2 sacrifícios aqui, o olá e o minha, esses 2 sacrifícios aqui, eles são unidos. Não é normal se fazer os 2 separados. Por quê? Um simboliza, na verdade, os 2 simbolizam dedicação, mas esse olá aqui, que é aquele que leva o animal, simboliza a dedicação do ser. E o outro minha simboliza a dedicação das suas ações e daquilo que você tem, daquilo que você possui. Nós podemos associar aquilo que modernamente se chama justificação pelas obras, justificação pela fé. Não significa que é justificação, que o olá é justificação pela fé e o minha é justificação pelas obras. Não é isso, porque os 2 geralmente são associados. Há uma consagração do ser e há uma consagração das posses, das suas obras, do seu serviço. A simbologia aqui do fermento, do pão, é sinérgica. Veja bem, há o eterno que produz aquelas questões da terra, né? E há o homem que trabalha também. Agora aqui no olá não. No olá há o animal, e esse animal simboliza Cristo, o animal que é morto, que é consumido totalmente. Então há necessidade de uma consagração, obviamente, das suas obras. Só que essa consagração de suas obras, separada do cordeiro, ela é inútil. Era isso que era a diferença do sacrifício de Abel para o sacrifício de Caim, porque o sacrifício de Abel também, volta lá, Lúcio, a gente vai ver, olha aqui, também é chamado aqui, de minha. A grande diferença, o que nos leva aqui pelo estudo do texto, é que aquela oferta de Caim, ela veio desacompanhada do cordeiro. E esse desacompanhamento do cordeiro não foi uma aproximação, corban, do eterno perfeita. Não necessariamente que as nossas obras não devam ser consagradas, elas devem, mas associadas ao sacrifício de Cristo na cruz. A última questão aqui, que a gente vai voltar lá para aqui, lê lá os Provérbios 22, 2, que está na minha versão. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Isso. Tanto o rico quanto o pobre. A expressão aqui é fez, realizar ou nomear. A todos os fez, a todos os nomeou. Essa questão de nomear as coisas também está associada a fazer, a realizar, né? Mas a questão de rico e pobre aqui, e o que rico e pobre tem a ver com o corbanote? Porque está Caim e Abel ali, fala de rico e pobre na lição. Você vai ver lá a associação que você vai fazer isso nessa família. Olha só, gente. Havia um corban, que seria o hatat, que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, fazia para toda a congregação. E existia um corban hatat específico que o rico fazia, que o pobre fazia e que o muito pobre fazia. E eram diferentes. Veja bem, o rico pegava o cordeiro, uma cabra e fazia. Agora o pobre pegava tortolas aqui em espanhol, e aqui o muito pobre, uma efa, uma medida um pouquinho de farinha, uma medida menor. Então há uma gradação do sacrifício que eles levavam, de acordo com as suas capacidades. Mas todos eles ofereciam sacrifícios, e
Aquilo que era feito em contrapartida pelo Eterno a eles, era de tamanho diferente? Não, era igual. Ou seja, Cristo morreu por ricos e pobres, e não estamos falando também aqui exclusivamente no sentido material, gente. Existem pessoas que têm muitos dons para dar. Existem pessoas que têm poucos dons para dar. E não importa. Deus fez os ricos e os pobres. Deus fez os ricos e pobres tanto no sentido material, porque o material também é um dom de Deus e deve ser utilizado para a sua honra e glória. Então, se você tem dinheiro, recurso financeiro, agora também no sentido de ter o dom. Se a pessoa sabe cantar, se a pessoa sabe ensinar, coisa e tal, não faz diferença. A graça misericordiosa de Deus, que está exemplificada aqui no Corban Olá, que é, ou seja, o cordeiro que era morto, o animal que era morto, ela será do mesmo tamanho, independente dos seus dons, independente das suas riquezas materiais. Para encerrar a lição, fica o comentário de Ellen White, muito interessante, uma entrelinha interessante para você explorar na sua sala. A vida de Adão, Histórias da Redenção, página 55. A vida de Adão foi um triste, humilde e contínuo arrependimento. Quando ensinava seus filhos e netos a temer o Senhor, era com frequência amargamente reprovado por seu pecado, de que resultara tanta miséria sobre sua posteridade. Quando deixou o belo Éden, o pensamento de que deveria morrer fazia-o estremecer de horror. Olha o que ele pensava da morte. Olhava para a morte como uma terrível calamidade, que é o que muitas vezes a gente pensa hoje, né? Foi primeiro familiarizado com a horrível realidade da morte na família humana, pelo seu próprio filho Caim ao matar seu irmão Abel. Cheio de amargo remorso por sua própria transgressão e privado de seu filho Abel, vendo em Caim um assassino e conhecendo a maldição que Deus havia pronunciado sobre ele, o coração de Adão quebrantou-se de dor. Amargamente ele se reprovou por sua primeira grande transgressão. Suplicou o perdão de Deus mediante o sacrifício prometido. Ele havia sentido profundamente a ira de Deus pelo crime cometido lá no paraíso. Testemunhou a corrupção geral que mais tarde, finalmente, forçou Deus a destruir os habitantes da terra por um dilúvio. A sentença de morte pronunciada sobre ele por seu Criador, que a princípio lhe parecia tão terrível, depois que ele viveu algumas centenas de anos, parecia justa e misericordiosa em Deus, pois trazia o fim a uma vida miserável. Olha que coisa incrível, gente. Adão precisou de alguns séculos para entender que a morte ainda é um ato de misericórdia de Deus. Quando ele sai do Éden, a morte é terrível para ele. A morte, como é para nós, né, hoje, perder um ente querido, a nossa própria vida, mas depois do entendimento de centenas de anos, a gente vê para onde que o mundo vai se dirigindo cada vez mais, cada ano que passa, aí você fala assim, realmente é um ato de misericórdia de Deus. E nós temos, assim como ele também, com certeza tinha, a certeza da ressurreição em Cristo. Que é o que nos mantém, né, vivos, que mantém esse canal Entre Linhas aqui, porque nós não temos o fim, temos uma promessa de que o Redentor vive e virá. Por isso que nós estamos aqui. Espero que você creia nessa verdade, que você creia na palavra de Deus. Espero que você esteja gostando aqui do ministério. Estamos iniciando, né, um novo trimestre, uma série aí de 13 lições que vão seguir aí durante todo esse mês e os próximos meses. Espero que você contribua com esse Entre Linhas, não financeiramente, mas compartilhando esse vídeo com seus amigos. É o início, né, de uma nova série. Gente, um comentário, né? O Alexandre falou que daqui a pouco o YouTube vai virar assista o vídeo, dê 3 pulinhos, façam 4. Porque, mas na verdade está vendo, eles mudaram o algoritmo do YouTube de novo e agora eles divulgam mais aqueles vídeos, aquela publicidade que aparece, gente. Os YouTubers agora estão falando, né? Assista a publicidade até o fim para que ajudar que o YouTube divulgue mais. Então, agora tem que mudar, né? Assista a publicidade até o fim. Eu sei que é chato para dedéu. Assista a publicidade até o fim, compartilha, dê o like. Se inscreva, põe sininho. E comenta embaixo. Para dar engajamento no canal, pessoal. Porque os vídeos que a publicidade são vistos até o fim, tem curtida e tem comentário embaixo e é compartilhado, eles são mais divulgados. O YouTube sugere isso automaticamente. E olhando as estatísticas do nosso canal aqui, a maioria das pessoas que veem o nosso canal, vocês podem não acreditar, mas são justamente sugestões do próprio YouTube, que ele que sugere para as pessoas,
e as pessoas entram no canal Entre Linhas. Então vamos ajudar o YouTube a sugerir essa mensagem para mais Manipular pessoas. o algoritmo dele, né? Algoritmo Vamos evangelístico. Vamos alimentar o algoritmo com aquilo que ele quer. Isso. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado por nos assistir até aqui. Fica um abraço e vamos então para a próxima lição lá na segunda semana já de estudo desse trimestre. Então, tchau, tchau.